Bom, vamos completar alguns pontos que ficaram sem referência nas aulas anteriores. Principalmente exemplos, né? São exemplos instrutivos. Nós vimos na aula passada exemplo de diferentes ordens de infinito. E tem uma técnica, não dá para chamar isso de uma técnica, mas um pequeno truque para calcular esses limites de sequências, que consiste em escolher uma você sabendo que a sequência converge, o problema é só saber qual é o limite. Você escolhe uma subsequência conveniente, aí você sabe que tem aquele limite, então tem o mesmo limite. Por exemplo, um exemplo extremamente simples é esse aqui. Suponha que você tem um número positivo menor do que 1. Então a gente já sabe que as potências sucessivas desse número convergem para zero, vão diminuindo à medida que você tem um número positivo menor do que 1. Aliás, não precisava ser positivo, bastava que o valor absoluto fosse menor do que 1. Então você tem a sequência A, 1/6 é menor do que 1/4, ou melhor, 1/4 é menor do que 1/2, 1/5, 1/3 é menor do que 1/2, etc. Então, a sequência das potências desse número vão decrescendo e a ideia é provar que esse limite é zero. A gente sabe disso porque se eu tomar o inverso, então o inverso é o número maior do que 1, o inverso de A é o número maior do que 1, então as potências vão aumentando e pela desigualdade de Bernoulli ultrapassam qualquer limite prefixado, qualquer cota prefixada. Mas uma forma de fazer isso é considerar a subsequência formada a partir do segundo. Quando eu olho para n mais 1, significa para n igual a 1, 2, 3, etc., que eu estou considerando essa subsequência que consiste pura e simplesmente em desprezar o primeiro termo. Então, como essa sequência converge, porque se trata de uma sequência monótona, limitada, todos os termos são não negativos, então existe o limite digamos igual a L, e a gente quer provar que esse limite é zero. Então eu considero a subsequência formada pelos termos dessa que tem índice maior do que 1. Então essa subsequência converge, o limite dessa subsequência, como a n mais 1 é igual a A vezes a n, então A vezes o limite de AN. Mas o limite de AN mais 1 é igual ao limite de AN, então isso é L, e esse aqui é A vezes L. Ok? Então esse limite é L, por sua vez, como a n mais 1 é A vezes a n, então o limite é... Então L é igual a A vezes L. Ou seja, 1 menos A vezes L é igual a zero. Como A é menor do que 1, 1 menos A é diferente de zero, então L é zero. Okay. Esse exemplo é extremamente simples, mas é só para ilustrar de uma forma fácil o princípio de tomar uma subsequência. O outro exemplo, o exemplo seguinte, consiste em considerar a
não quero, eu quero fazer um antes do terceiro. Raiz enésima de A. Uma sequência cujo enésimo termo é igual a elevado a 1 sobre n, onde A é um número positivo. Essa é uma sequência monótona, que é decrescente se A for maior do que 1 e é crescente se A for maior do que 1. Desculpe. É decrescente se A for maior do que 1 e crescente se A for menor do que 1. Quer dizer, então, em qualquer hipótese, é uma sequência monótona limitada. Né? Porque se ela é decrescente de números positivos, ela é limitada. Se ela é crescente, ela é crescente, mas os termos são todos menores do que 1, porque A elevado a n é sempre A elevado a 1 sobre n, para n A menor do que 1 é sempre um número menor do que 1. Então tem um limite, seja L o limite dessa sequência. Que diabo. Bom, aí eu vou tomar uma subsequência dessa. Uma subsequência que me ocorreu foi tomar os termos em que o denominador é o produto de dois inteiros consecutivos. Então, é uma subsequência que a gente vê. Começa com A2, depois 1 sobre 2, depois 1 sobre 6, depois 1 sobre 12, 3 vezes 4, 4 vezes 5, etc. Então, mas isso aqui, A elevado a 1 sobre n mais 1 é igual A elevado a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1 é 1 sobre n vezes n mais 1. Que isso aqui é igual a A elevado a 1 sobre n dividido por A elevado a 1 sobre n mais 1. Ok? Então, esse limite aqui, que é o limite de um quociente, é o quociente dos limites. Então, é o quociente do limite de A elevado a 1 sobre n, que é o mesmo que A elevado a 1 sobre n mais 1. Então, é L sobre L. Agora você vai dizer, peraí, L sobre L, você tem certeza que esse L não é zero? Tenho. Aqui resulta que se ele é crescente, ele não pode ser zero. Começa com um número positivo e vai aumentando. E decrescente, mas todos os termos são maiores do que 1. Então L é igual a L sobre L. Então L2 é igual a L. Como L é diferente de zero, cortando, fica L igual a 1. Então, uma forma de verificar que qualquer número, se você toma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, etc., o limite dessa sequência é 1. Um pouquinho mais delicado, não tanto assim, mas é n elevado a n. N elevado a n, n elevado a 1 sobre n. Agora o n vai aumentando. Mesmo assim,
ainda vai ser, o limite ainda vai ser 1. Por quê? Essa sequência é decrescente. Bom, tem uma coisa assim. Essa sequência é crescente ou decrescente? Eu preciso saber se tem uma sequência crescente limitada ou decrescente. Vamos examinar essa sequência crescente ou decrescente. Isso aqui é raiz n de n. Então, A1 é 1. Ok? Raiz 1 de 1 é 1. O A2 é raiz quadrada de 2, que é maior do que 1. O A3 é raiz cúbica de 3, que é maior do que a raiz quadrada de 2, porque se você olhar para isso aqui e elevar raiz de 2, você quer comparar a raiz de 2 com raiz cúbica de 3. Então você eleva ambos os números à mesma potência. A sexta potência, por exemplo. Se você levar a raiz de 2 à sexta potência, você fica com 2 ao cubo, que é 8. Se você elevar a raiz cúbica de 3 à sexta potência, você fica com 3 ao quadrado, que é 9. Então, a raiz de 2 é menor do que ou igual a raiz cúbica de 3. Agora, eu quero comparar isso com raiz quarta de 4. A minha esperança ingênua é que fosse crescente essa sequência, mas não é. Porque se eu comparar a raiz cúbica de 3 com raiz quarta de 4, eu não vou botar símbolo nenhum por enquanto. Deixar aqui que eu não sei qual o maior. Então eu levo ambos os números à potência, 12ª potência. Fica 3 à quarta, que é 81. E aqui fica 4 ao cubo, que é 64. 81. É maior. Então, é uma sequência interessante, porque ela começa crescendo. Os 3 primeiros termos formam uma sequência crescendo, e depois vai decrescendo. Agora, eu começo a jogar minhas fichas no outro número. Agora, eu vou querer que seja decrescente daí em diante. Então, eu quero saber se é verdade que para n maior do que 3 implica, se n maior do que 3, implica que raiz n de n é maior do que raiz n mais 1 de n mais 1. Então eu tenho que comparar n elevado a 1 sobre n com n mais 1 elevado a 1 sobre n mais 1. Eu vou elevar ambos os membros, não tem membro aqui, ambos os números, não tem relação nenhuma entre eles por enquanto. Eu sei que vai dar maior, mas eu preciso saber, né? Então eu elevo ambos os números à potência n mais 1, para eliminar aqueles denominadores do expoente. Se eu elevar isso aqui à potência n mais 1, quanto é que dá? Elevando esse número aqui a n mais 1ª potência. Quanto é que dá? Alguém, por favor, fale alto aí. Não. 1 mais 1 sobre n. Não. Como é que eu elevo n a uma potência e vai dar 1 mais 1 sobre n? Não tem como. Deve ser n elevado a n mais 1 sobre n. É? N elevado a n mais 1 sobre n. Não. N elevado a 1 mais 1 sobre n. Não. Caramba, tanta gente aqui. Gente, elevar a potência n mais 1 significa elevar a potência n e depois multiplicar por esse número outra vez. É? Não. Isso. Isso aqui, o que é que você faz? Você fica n elevado a 1 sobre n, depois você multiplica mais uma vez por n, não é isso? Por n elevado a 1 sobre n. Alguém disse isso, né? Seria
Olha aqui, n elevado a 1 sobre n elevado a n mais 1, você vai multiplicar esse número por ele mesmo n mais uma vezes, ok? Olha, não vai multiplicar. A ao quadrado não é a multiplicado por a duas vezes, não. Esse é um erro que todo mundo comete, inclusive eu acabei de cometer. Eu critico muito isso. N é um número ao quadrado, não é esse número multiplicado por ele duas vezes. É uma vez só. Um número multiplicado ao cubo, ou um número elevado ao cubo, é esse número multiplicado por si mesmo 3 vezes, 2 vezes só. A vezes A só tem 2 multiplicações. Bom, isso aí é só para pegar no pé das pessoas. Você está com os colegas, tem um cara da turma que é metido a sabidinho, aí você faz essa pergunta e pega o cara, não tem conversa. Então, quando eu elevo isso aqui eu estou enrolado, admito. N elevado a 1 sobre N elevado a N mais 1 potência. É igual a N elevado a 1 sobre N elevado a N vezes N elevado a 1 sobre N. Certo isso? Agora, esse primeiro fator aqui dá o quê? Dá N. Então, é N multiplicado por N elevado a 1 sobre N. Ok? Isso aqui cancela esse denominador com esse numerador. E o outro lado, então, quando esse aqui fica N elevado a 1 sobre N vezes N. E esse aqui elevando. Eu sei. Quero comparar esse número com esse, então elevo ambos os números à potência N mais 1. Então fica N vezes N sobre N. Okay? E esse outro fica N mais 1. Ok? Qual desses dois números é o maior? Não, você pode, se quiser, elevar ao quadrado outra vez, elevar 1 sobre N outra vez. Agora eu realmente confesso que eu me enrolei. Quando eu escrevi isso aqui, eu sabia o que estava falando. Então, dividindo tudo por N aqui, fica N. Eu não estou entendendo o que eu escrevi aqui. A desigualdade raiz enésima de N maior do que raiz enésima mais 1 de N mais 1 equivale a N elevado a N mais 1 é maior do que 1. Desculpem. Isso aí são acessos de burrice que ocorrem de vez em quando. Agora, a gente deve levar isso na calma, exceto quando começa a ocorrer com muita frequência. Aí, se você tem um acesso de burrice a cada minuto, você está mal. Mas é porque eu fui muito parcimonioso. Eu quero comparar esse número com esse. Por quê? Aqui eu estava elevando ambos os membros à sexta potência. Aqui a 12ª potência. Por que eu não elevo tudo à potência N vezes N mais 1? Se eu elevar tudo à potência N elevando tudo à potência expoente N vezes N mais 1, que é o que eu deveria ter feito e não fiz
porque eu quis economizar nos números, mas terminei me dando mal. Aí isso sim, agora sim, se eu elevo esse potência aqui, esse lado, o n cancela com esse, fica n elevado a n mais 1 aqui. E o outro lado fica n mais 1 elevado a n, ok? Então, a pergunta que eu fiz a vocês não tem cabimento, porque não era a pergunta certa a fazer. Era uma pergunta, mas não era a pergunta certa. Entenderam? Quer dizer, para eliminar esses radicais todos aqui, eu sempre elevei ambos os números a uma potência que é o produto dos dois índices. Aqui eu elevei a potência 6, aqui a potência 12. Então, aqui eu tinha que elevar a potência n vezes n mais 1. Então, o problema é comparar esse número com esse. Qual desses números é maior? É n elevado a n mais 1 ou n mais 1 elevado a n? Não sei. Agora eu vou simplificar isso aqui. Eu divido tudo por n elevado a n, quero comparar n com n mais 1 sobre n elevado a n. Agora, com minhas humildes desculpas pela burrice, eu quero perguntar a vocês se dá para saber qual desses números é o maior. Pode, se você querer comparar n, pode escrever esse outro número de uma forma um pouquinho diferente. Qual que é o maior? Não sei. Depende. Isso aqui, se n for igual a 1, 2 ou 3 é uma resposta. Se n for maior do que 3, a resposta é outra. Isso aqui é o enésimo termo de uma sequência crescente, cujo limite é E. Então, esse número é menor do que 3, porque E é 2,71. A gente vai ver daqui a pouco. Isso é menor do que E. E esse aqui, que é, portanto, menor do que 3. Então, esse número aqui é menor do que 3. Então, para n maior do que 3, então n é maior que 1 mais 1 sobre n elevado a n. Portanto, para n maior do que 3, a sequência raiz n de n é maior do que raiz n mais 1 de n mais 1. Olha, o que eu vou dizer agora não é bem uma desculpa, não, mas é verdade. É uma desculpa, mas é verdadeira, não é mentirosa. Não. Quando eu venho para aqui para dar essas aulas, embora eu saiba que está sendo gravado e vai ficar eternamente aí, porque vai para a internet e acabou, eu passo uma olhada rápida no livro e depois eu confio, poxa, fui eu que escrevi esse negócio, então não posso deixar de acertar. Mas às vezes eu estou... Faz tanto tempo que eu escrevi isso, sei lá quando foi que eu escrevi. Foi em 89, caramba, mas alguns de vocês não eram nem nascidos. Ok? Então essa sequência é assim. Ela vai crescendo, crescendo, depois ela começa a diminuir e vai decrescendo. Ok? É um exemplo interessante, porque as sequências construídas assim com uma expressão bem simples, natural como essa, não costumam se comportar assim. Ou cresce de uma vez, ou decresce de uma vez, ou então cresce e decresce assim aleatoriamente. Mas essa não, cresce os 3 primeiros termos, depois começa a decrescer. Ficou muito confuso ou dá para entender? Dá para entender, né? Ok. Professor, Oi. essa sequência daí é crescente? 1 mais 1 sobre n elevado a n? Como é que é? Isso aqui? Sequência crescente. É. Nós vamos ver daqui a pouco. Não só é crescente, mas todos os termos são menores do que 3. Portanto, é uma sequência crescente limitada. E o limite dela é o número E. Vocês conhecem a palavra
Não é palavrão, não, eu garanto. Ubíquo. E nem tem nada a ver com umbigo. Ubíquo. Sabe o que é uma coisa ubíqua? Ubíquo é uma coisa que pode estar em dois lugares ou mais de dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o dom da ubiquidade era um dom que tinha Santo Antônio. O pai dele estava para ser enforcado e ele estava em outro lugar. Não sei se era em Pádua. Ele nasceu em Lisboa, mas veio em Pádua, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, é a mesma pessoa. Então ele tem o dom de ubiquidade. Ele estava aqui e estava lá ao mesmo tempo, para salvar o pai da forca. Então, o número é um número ubíquo, como π. Π é outro número também ubíquo. Ele aparece em circunstâncias muitas vezes inesperadas. De repente, surge o número E. Pois bem, então, originalmente, o número E tem uma explicação bastante simples. Você pega o gráfico da função y igual a 1 sobre x e considera a área dessa região, que vai de 1 até um certo ponto, até x. Até um certo ponto. Essa área vai crescendo à medida que você vai para a direita. Ela começa com 0, né? E vai crescendo, crescendo, e se torna tão grande quanto você deseja. Isso é outro fato. E no momento em que essa área fica igual a 1, essa distância aqui é o número E. Tem a forma mais elementar de você explicar o que é o número E. Pois bem, então o número E agora que nós vamos definir de uma forma inteiramente diferente. Para definir o número E assim, eu considero a sequência cujo termo geral é n igual a 1 mais 1 meio. Se quiserem, pode botar fatorial de 2 aqui, é a mesma coisa. 1 sobre fatorial de 3. Esse é o enésimo termo de uma sequência. O enésimo termo de uma sequência crescente, porque cada termo é obtido do anterior somando uma quantidade positiva. Vocês vão achar estranho que tem um 1 mais 1, tem um 1 duas vezes, mas é assim mesmo. Então, todos esses termos aqui são menores do que se você fizesse assim, 1 mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1, mais 1, 2 elevado a n. Então, 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 2 elevado a n. Se você olhar para essa expressão, a expressão de cima dá um resultado maior do que essa de baixo. Então, isso aqui é menor do que isso aqui. Ok? Agora, essa soma aqui, todo mundo sabe o que é. É 1 menos 2 elevado a n mais 1, dividido por 1 menos 2. Ou, se quiserem, 2 menos 1. Ou seja, isso aqui é 1 menos. Isso aqui é fácil de a gente ver sem precisar de saber progressão geométrica nem nada. Você tem o 1 aqui. Aqui você tem mais o 1. E aqui você soma a metade. Aqui está o 3, digamos. Aí você soma a metade, depois você soma um quarto, depois você soma um oitavo, você vai somando. Termina se aproximando tanto quanto você queira do 3. Então isso aqui, o limite disso é 3. Então todas essas somas aqui são menores do que 3.
Ok? Agora faltou ali o 12, ele é 1 mais 1 e mais aquela progressão. Obrigado. Ok? Então, se bem que o que eu escrevi está errado, mas aí a última coisa ainda está certa, é menor do que 3. Então, essa soma é menor do que 3. Então, essa sequência, que é uma sequência crescente, todos os termos dela são menores do que 3. Então, existe o limite dessa sequência, que chama-se E. Então, para nós aqui, essa é a maneira de definir o número E. Essa maneira aqui vai aparecer quando a gente estudar integral. É a área daquele negócio ali. Ok? Então, inicialmente, essa é a definição do número E. E é o limite de AN. Quando N tem preferido. Então, da N é isso aqui. Agora, esse E, isso não responde ainda à pergunta que me foi feita antes. Esse número E pode aparecer também da seguinte forma. Eu introduzo uma sequência Bn, que é igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n. Ahá, esse aqui. Ou seja, n mais 1 dividido por n, tudo isso elevado à potência n. Se a gente me ajuda aí a me lembrar de a fórmula do binômio de Newton. Isso aqui é 1 mais n vezes 1 sobre n é 1, mais n vezes 1 sobre n, n vezes n menos 1, sobre 2, vezes 1 sobre n ao quadrado, ok? Mais n vezes n menos 1, vezes n menos 2, sobre 3 fatorial, vezes 1 sobre n ao cubo, mais etc., até chegar no final, que é mais, etc., mais n menos 1, n menos 2, até chegar igual a 1 aqui, dividido por n elevado a n, dividido por fatorial de n, vezes 1 sobre n elevado a n. Ok? Essa é 1 mais 1 sobre n elevado a n desenvolvida segundo o binômio de Newton. Agora, o que a gente faz é o seguinte, esse n ao quadrado aqui, eu separo em dois fatores. Um é dividido por n cancela e o outro fica dividido por n menos 1 sobre n. Então, esse Bn aqui, dá para enxergar aí? Ok. Então, o Bn é 1 mais 1 mais... Esse termo aqui fica 1 meio de 1 menos 1 sobre n, ok? Entenderam? O outro fica 1 sobre fatorial de 3 vezes 1 menos 1 sobre n vezes 1 menos 2 sobre n, ok? Esse termo aqui, eu decomponho o n3 em n vezes n, então n dividido por n dá 1, esse n menos 1 dividido por n dá 1 menos 1 sobre n, e n menos 2 dividido por n dá 1 menos 2 sobre n. E assim sucessivamente. Quando eu estudei pela primeira vez esse negócio no colégio, o meu professor falou simplesmente o seguinte, olha, você pega aqui e faz n tender para o infinito. Quando n tende para o infinito, isso aqui tende para 1, esse aqui tende para 1, esse tende para 1, todos eles tendem para 1, então
o limite de Bn é o mesmo limite de An. Resultado certo, raciocínio errado. Porque o limite de uma soma é a soma dos limites desde que as parcelas se mantenham do mesmo número de parcelas. Mas se o número de parcelas aumenta, então o limite da soma não é mais a soma do limite. Por exemplo, 1 é igual a 1 sobre n, mais 1 sobre n, mais etc., mais 1 sobre n, n vezes. Fazendo n tender para o infinito, fica 1 igual a 0, porque cada parcela tende para 0. Então não é por aí. Então essa pequena dificuldade é que eu quero mostrar, tudo indica que esse Bn é igual a esse An aqui, porque esses termos vão ficar pequenos, mas não é, precisa um pouquinho mais de cuidado. Então, para todo n maior do que p, eu vou considerar o Bp, o Bn é maior do que 1 mais 1 mais 1. Vou parar no pésimo termo. Isso aqui, o Bn é a soma de todas essas parcelas até o enésimo. Eu parei no P, porque o N é maior do que P. Se eu parar aqui, vai dar menor. Agora eu vou manter o P fixo e vou fazer o N tender para o infinito. Com P fixo, então o número de parcelas é P, e o N tendendo para o infinito, fica aqui o Bn é maior do que ou igual a P. O limite para todo P. Porque quando o N tende para o infinito, ele vai ser, qualquer que seja o P, o N termina ficando maior do que P, então vai ser isso. Por outro lado, o Bn é menor do que ou igual a N, porque o An é essa soma aqui sem nenhum fator. O Bn seria essa soma, mas está multiplicado por fatores menores do que 1. Cada parcela está multiplicada por um fator menor do que 1. Então, o limite do Bn é maior do que o AP para todo P, então o limite do Bn é maior do que o limite do An, que é o limite. Agora eu faço P tender para o infinito, vou ter isso, por sua vez, isso é menor do que o limite dos AN, porque cada Bn é menor do que o AN, então logo são iguais. Aí caberia, se vocês tivessem menos fé em mim, espera aí, você está falando de limite, esses limites existem? Todos esses limites que eu estou falando aqui existem, porque eu estou me referindo a sequências que são monótonas, limitadas, todas elas. Só olhar um pouquinho, ok? Então, esse é o número E, e o número E é menor do que 3, e isso responde... Quem foi que fez a pergunta? Responde a sua pergunta, que é 1 mais 1 sobre N, esse 1 mais 1 sobre N elevado a N, tem como limite E, que é um número menor do que 3. Ok? Então, com isso, a gente está em condições de falar sim, mas espera aí, mas eu não terminei de falar sobre isso. Eu disse a sequência crescente e tudo mais, mas eu não calculei o limite da sequência. Ninguém reclamou
Bom, que eu não tenha reclamado antes, tá dizendo, agora eu estou reclamando. Eu comecei e meti uma conversa por dentro da outra, falou no é, perguntou o que era aquilo e tal, então é isso aqui, então justifica o fato de que isso aqui é sempre menor do que ou igual a 3, então essa sequência é uma sequência que tem limite. Então qual é o limite de n elevado a 1 sobre n? Eu vou ter que pegar, dentro daquela ideia de pegar uma subsequência conveniente, aí o que é uma subsequência conveniente? É uma questão de adivinhação, de palpite. Quem não chuta em gol não faz gol, né? Você tem que dar 10 chutes, uma bola termina entrando. Mesma coisa em matemática. Você, para poder provar alguma coisa, você precisa ter fé e tentar. Tentar de um jeito, tentar de outro jeito. Então, o problema é esse. Eu vou achar uma subsequência. E é que me ocorreu aí, quando eu estava escrevendo esse livro, foi pegar a subsequência formada. Eu já sei que esse limite existe, né? Porque a sequência que começou fingindo que era crescente terminou sendo decrescente, mas todos os termos são maiores do que 1, de modo que ela tem um limite, e esse limite é maior do que ou igual a 1. Então esse número é um número maior do que ou igual a 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os termos de ordem par, que é a subsequência mais simples que você pode imaginar. Não é bem a mais simples, mas uma das mais simples que você pode imaginar. E isso aqui o limite de 2n elevado a 1 sobre 2n. Isso aqui é o limite de 2 elevado a 1 sobre 2n vezes o limite de n elevado a 1 sobre 2n. Okay? Tá certo? Esse limite aqui é 1. Nós já vimos. Você vai dizer, não, mas para isso... Fala. Por favor, fale mais alto, que eu não ouvi. Ali embaixo, limite de AN maior ou igual ao limite de FN, maior ou igual ao limite de BN, né? Ok, BN. BN menor ou igual ao limite de AN, de novo. Bom, vamos começar daqui. O BN é maior do que isso aqui é BP, não é isso? Então, BN é maior do que... Perdão. Bom, o que eu esqueci de dizer é o seguinte, essa sequência BN é uma sequência crescente. Por que ela é crescente? Ela tem dois motivos para ser crescente. Os dois juntos. Primeiro, é que o número de parcelas, são todas as parcelas positivas, esse número de parcelas aumenta quando o n aumenta. E o segundo é que cada uma dessas parcelas também ela própria aumenta. Porque quando eu vou aumentando o n, essa parte que está subtraída fica menor e menor, de modo que BN é uma sequência crescente. Então, o BN tem uma sequência crescente, e como todos os termos são menores do que os termos correspondentes da sequência N, então esse BN é uma sequência crescente o limite
de Bn. E o Bn é maior do que ou igual, perdão, o AN é maior do que o Bn, desculpa. O AN é maior do que o Bn, porque o Bn eu estou multiplicando cada termo da sequência, da soma AN, estou multiplicando por um número menor do que 1. Então o AN é maior do que o Bn, então o AN é maior do que, com mais razão, que o Bp. Para todo P, para todo N maior do que P, ok? Porque isso aqui eu estou pegando só uma parte da soma do Bp. Então a N é menor do que Bn, que é menor do que Bp, não sei. O BP, o Bn é maior do que esse aqui é o Bp. Então o AN é maior do que o Bn, que é maior do que o Bp. Então, para todo P, para todo N e todo P, então o limite de AN é maior do que ou igual ao limite do Bp. Mas quando eu fizer o n tender para o infinito, o limite do Bp vai ser, por sua vez, o limite de Bp quando n o limite do Bn é maior do que ou igual ao AP. Como essa desigualdade vale para todo P, sempre que o limite do Bn é maior do que o limite dos APs. Então, isso aqui quando eu fizer o n tender para o infinito, isso aqui vai dar o AP. Ok? Ok. Quando eu fizer n tender para o infinito, isso aqui vai dar exatamente o AP. Não dá BP, dá AP. Porque os n dos denominadores vão desaparecer. Todas aquelas frações desaparecem, vai dar AP. Então o limite do Bn é maior do que ou igual ao limite dos AP, que é igual ao número E. Porque o limite do Bn é maior do que o AP para todo P. Então é maior do que o limite deles. Então isso aqui é E. Então o limite do Bn é maior do que E. Mas, por sua vez, cada Bn é menor do que o AN, então o limite devia ser menor do que E. Obrigado. Bom, e aqui? Aqui seria, tomando essa subsequência, seria esse limite aqui igual a 1 vezes esse limite aqui. Esse limite aqui é a raiz quadrada de n elevado a 1 sobre n, que é a raiz de L. Então, L é igual a raiz de L, então L2 é igual a L, L igual a 1. Ok? Isso aqui é a raiz quadrada de... Isso aqui é a raiz quadrada de... Então, L é igual a 1. Oi. Por que o senhor disse que L era maior ou igual a 1? Por que o senhor já excluiu 0? Por que o L é maior do que ou igual a 1? Porque cada uma dessas coisas aqui é maior do que 1.
você toma qualquer raiz quadrada de um número maior, qualquer raiz enésima de um número maior do que 1, a raiz enésima é maior do que 1. Ok? Na verdade, eu preciso maior do que igual a 1 para garantir que não é zero, para poder, daqui L2 igual a L, tirar que L é igual a 1. Porque L2 igual a L, pode ser que o L seja zero. Aí o L2 é igual a L. Mas a gente pode cancelar. Ok, agora tem uma coisa bem bonitinha aqui, que tem cerca de 3.000 anos de idade. Que é o seguinte, existia um país, não, eram vários países, porque tem uma região no meio do deserto chamada Mesopotâmia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates. E essa região, que hoje fica o Iraque, era uma região muito cobiçada, porque era uma parte, no meio de tudo em volta era deserto e aquela parte era fértil, porque era no meio de 2 rios. Então essa região foi ocupada sucessivamente por vários povos. Sucessivamente, quer dizer, não é no dia seguinte. 1 século, 2 séculos depois, 3 séculos, e aquele povo era expulso, porque todo mundo queria aquele negócio ali. Esses povos eram caldeus, assírios, hititas, vários povos. E hoje em dia a gente, por simplicidade, chama esse povo de Babilônia. Na verdade, Babilônia era uma cidade, não era um país. Tudo bem, mas eram os babilônios. Os babilônios é qualquer desses povos. E eles tinham, um deles, os sumérios, que é um desses povos, foi o que inventaram, são acreditados por terem inventado a escrita. Os sumérios. E eles escreviam, a gente sabe muita coisa a respeito deles, porque ao contrário dos egípcios que escreviam em papiro, que era uma folha de uma planta, que estragava e se deteriorava e se acabava, eles escreviam em tabletes de argila que eles secavam no sol, no forno, e aqueles tabletes foram preservados, alguns deles até hoje. E dá para a gente ver que eles tinham um conhecimento de matemática bastante avançado para a época. A época 3.000 anos atrás. Né? Em particular, eles sabiam resolver a equação de 2º grau. Mas para saber resolver a equação de 2º grau, você precisa saber extrair raiz quadrada. E eles tinham um método de extrair a raiz quadrada. Um método extremamente eficiente, que milênios mais tarde foi redescoberto de forma muito mais geral por Newton, que é chamado método de Newton, das aproximações sucessivas das raízes de um polinômio. O método de extrair a raiz quadrada, método babilônico, extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Tão eficiente que é o seguinte, a raiz quadrada, por exemplo, de 2, ou raiz quadrada de um número qualquer, 10 ou 30, qualquer número. Você extrair a raiz quadrada, você vai por aproximações, ele não tem valor exato. A não ser que seja um quadrado perfeito, você vai extrair a raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito, você tem valores aproximados. À medida que você vai melhorando as suas aproximações, você tem um trabalho adicional e obtém mais valores, algarismos decimais exatos, digamos assim. Pois bem, o método babilônico, quando você chega numa fase do cálculo, para você passar para a fase seguinte, o número de algarismos decimais exatos dobra. Se você tem, por exemplo, usando esse método, você calcula a raiz quadrada de um número com até milésimos exatos, os milésimos são exatos, você só pode melhorar daí em diante. Quando você fizer o passo seguinte da operação, você vai a milionésimos. Mais um passo, você vai a um bilionésimo e assim por diante. Então, que método é esse? Parece uma coisa complicada? Não, extremamente simples. Você quer extrair a raiz quadrada de um número A. A maior do que 0. Então, o que você faz? Então, está aqui a raiz quadrada de A que você não conhece.
Mas você pode facilmente achar um número que é maior do que a raiz quadrada de A. Por exemplo, você quer calcular a raiz de 2, você começa com 2, ou com 3, ou com 4, que certamente é maior do que a raiz quadrada de 2. Aí você pega um número x que é maior do que a raiz de A. O que é que os babilônios verificaram? Eu sei quando é que o número é maior do que a raiz de A, eu sei quando ele é menor do que a raiz de A. É só dividir A por esse número. Se o resultado for menor do que A, ele é maior do que a raiz de A. Quer dizer, você olha para A sobre x. Se isso aqui for menor do que... Se x for maior do que a raiz... Se x for igual à raiz de A, isso aqui é igual à raiz de A. Se x for maior do que a raiz de A, isso aí é menor do que a raiz de A. Se você pegar um x aqui, x maior do que a raiz de A, significa que A sobre x é menor do que a raiz de A. Ok? A sobre x é menor do que a raiz de A. Se x for maior do que a raiz de A. Então você tem aqui o A sobre x. Então eu dei um salto muito grande que eu não queria, mas aí agora eu tomo a média dos dois. A média aritmética dos dois. Vai dar uma aproximação melhor. Isso é o que nós temos que provar. Não é difícil de provar. Vamos provar agora. Se eu pegar um número que é maior do que a raiz de A, o que é fácil de ver, é só ver se o quadrado desse número é maior do que A ou menor do que A. Se for o quadrado de x for maior do que A, é porque ele é maior do que a raiz de A. Aí eu tomo A sobre x, tomo a média aritmética entre x e A sobre x, vai dar um número que é uma aproximação melhor. Por que é a aproximação melhor? Primeiro é o seguinte, esse número é maior do que a raiz de A e é menor do que x. É claro que ele é menor do que x, porque eu estou tomando uma média aritmética entre o número x e um número que é menor do que x. Então, eu vou ter... Então, eu vou ter esse número aqui, eu quero provar que esse número é menor do que x e é maior do que raiz de A. Por que é maior do que a raiz de A? Por uma razão, não sei se vocês se lembram disso, faz tanto tempo que vocês estudaram isso. A média aritmética de dois números é sempre maior do que a média geométrica. Sabiam disso? Por exemplo, pega 9 e 4. Qual é a média aritmética? 6,5. Qual é a média geométrica? 6. Pega, por exemplo, 4 e 16. A média aritmética é 10. 16 com 4, 20. A média geométrica, 4 vezes 16 é 64, é 8, a raiz quadrada. Então, a média aritmética é sempre maior do que a média geométrica. Isso é um exercício muito simples, depende só da equação do segundo grau. Aliás, não precisa nem da equação de segundo grau, depende só de saber que um trinômio x2 mais ax mais que x... Você tem dois números, A e B. A média geométrica deles é essa, a média aritmética é essa. Qual dos dois é maior? Eleva tudo ao quadrado. Elevando ao quadrado, isso aqui fica 2 mais 2AB mais B2 sobre 4. E elevando isso aqui ao quadrado, fica AB. Então, A2 mais 2 mais B mais B2, você quer saber se é maior do que 4AB ou é menor. Não sei, vou deixar aqui para comparar. Aí eu passo o 4AB para cá, fica 2
menos 2AB mais B2 é maior do que zero? Certamente. A menos que o A seja igual a menos B, o que não é possível porque A e B são positivos. Estou supondo que A e B são positivos. Isso aqui é sempre maior do que zero. A2 menos 2AB mais B2 é maior do que zero, consequentemente, isso aqui é maior do que isso, consequentemente, isso aqui é maior do que isso. Quer dizer, a média aritmética é sempre maior do que a média geométrica. É por isso que há anos atrás, antes de vocês nascerem, não, acho que já tinham nascido alguns deles, uns caras meio velhinhos aí no meio, havia uma correção monetária trimestral. Você aplicava o dinheiro na caderneta de poupança, a correção monetária era trimestral. Mas então, essa correção monetária era feita tomando a média aritmética das inflações daqueles últimos 3 meses. Um dia o governo resolveu mudar, em vez de tomar a média aritmética, tomar a média geométrica. Aí o presidente do Banco Central, qualquer coisa assim, protestou, não concordou com aquilo e terminou sendo demitido. Por que ele fez isso? Porque a média geométrica é menor do que a média aritmética e isso estava prejudicando os investidores. Pois então, se você olhar para esse número aqui, 1/2 de x mais a sobre x, isso é a média aritmética entre x e a sobre x. Mas qual a média geométrica entre x e a sobre x? A média geométrica entre x e a sobre x é raiz de a. Porque x multiplicado por a sobre x dá a média geométrica é a raiz de a. Então, isso aqui é sempre maior do que a raiz de a. E é claro